Natal a todos. Os nossos corações e os nossos estômagos também, não é? Estão bem compostos. Agora celebramos realmente aquele que veio nos resgatar. E neste mês nós estamos a olhar para Ele, para Jesus. Nós estamos a contemplar a sua pessoa e tudo aquilo que Ele fez por nós. Glória a Deus por isso, que o Senhor seja sempre engrandecido no meio da sua congregação, como diz a palavra, na congregação dos justos. Não porque somos por nós mesmos, mas Ele nos declara. Graças a Deus. Vamos então continuar a olhar para a pessoa de Cristo. Como sabemos, o maior problema da humanidade é o pecado que separa o homem de Deus. E, de facto, o problema do pecado é por si mesmo irresolvível de acordo com o homem, da mão do homem. Mas Deus, na sua graça e na sua grande misericórdia, separou um homem, conhecido por nós, de Abraão, dentre outros povos. E, por meio dele, fez uma grande nação. E nessa nação, fazendo dele e dos seus descendentes um povo exclusivo seu. Nessa nação, no entanto, continuou sendo o pecado o problema, porque o pecado realmente é como disse alguém, como um cancro que corrói e destrói a vida do homem. E o povo, que era exclusivo de Deus, também seguia no pecado. Pelo que Deus, de uma forma graciosa também, estabeleceu um sistema de sacrifícios para que, por meio de sacrifícios de animais, podiam ser sacrifícios estes que eram realizados por sumos sacerdotes que representavam o povo diante de Deus, que sacrifícios que simbolizavam o arrependimento interior do homem e também o perdão divino, por meio disso tentar realmente chegar o homem a Deus. Entretanto, a necessidade de sacrifícios nunca terminou, porque o povo e os sacerdotes continuavam a pecar. Por outro lado, era impossível que o problema do pecado fosse definitivamente resolvido por sangue de animais e por sacerdotes imperfeitos, ficando claro para nós que realmente o problema da humanidade era resolvido só por meio de um sumo sacerdote superior. Um sumo sacerdote que podia realmente, definitivamente, resolver esse problema que temos com Deus. O autor de Hebreus vai afirmar que Jesus Cristo é esse sumo sacerdote superior. Nós temos visto, então, neste mês, temos olhado para a carta de Hebreus, podemos abrir, então, em Hebreus capítulo 4, e vamos ler do versículo 14 até o versículo 10 do capítulo 5. E também, ao longo desta mensagem, vamos olhar também para o capítulo 7. Como o Jairo me comprometeu, eu não vou vos mandar ficar de pé. Mas vamos ler então juntos em Hebreus. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo, portanto, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus, conservemos firmes a fé que professamos, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes um que passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. Aproximemo-nos, portanto, com toda a confiança do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e alcançarmos graça para socorro em momento de necessidade. Porque todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e constituído a favor deles nas coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto ofertas como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas.
Por isso precisa oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando é chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Da mesma forma, Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas foi glorificado por Deus, que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como também diz em outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, nos dias da sua vida na terra, ofereceu com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E, tendo sido aperfeiçoado, tornou-o o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Assim a palavra do Senhor. Oremos. Nosso Deus e Pai, obrigado pelo tão grande amor demonstrado a nós, enviando o Teu Filho, Jesus Cristo. Ele que é realmente o grande sumo sacerdote que nos leva de volta, nos traz de volta a Tua presença. Obrigado, Senhor, por esta dádiva. Os nossos corações estão cheios, estão agradecidos, porque realmente o Senhor nos tirou do mundo das trevas e nos transportou para o Teu reino outra vez, na pessoa do Teu Filho. Gratos estamos, Senhor. Abençoa-nos neste tempo em que estamos a olhar para a Tua palavra, que o Teu Espírito possa nos iluminar e principalmente que Ele possa salvar hoje aquele que ainda não lhe é obediente, Senhor. Abençoa-nos, assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O autor aos Hebreus apresenta Jesus Cristo como esse grande sumo sacerdote, como esse sumo sacerdote superior. Jesus Cristo é o sumo sacerdote superior. Como já foi dito nas semanas passadas, na semana passada e na outra anterior, o autor ou o escritor aos Hebreus, que é desconhecido, escreveu para uma audiência que era de judeus cristãos, mas também no meio deles haviam alguns incrédulos que foram atraídos com a mensagem do Evangelho, mas que ainda não tinham tomado um compromisso com Cristo. E por causa da perseguição que sobreveio, alguns dessa plateia, vamos dizer assim, dessa audiência, alguns deles começaram a vacilar na fé, ou até a desmerecer Cristo, ou a colocar em causa o cristianismo, considerando ou pensando em voltar atrás para a religião antiga, que era uma religião de obras mortas, obras que não têm poder para salvar, porque realmente eram obras que só eram figuras de sombra daquilo que estava por vir. Pelo que então o autor aos Hebreus escreve para preveni-los da apostasia, mas principalmente para levá-los a voltar o olhar para Cristo Jesus, aquele que é o autor e consumador da fé cristã. O autor chama a eles e chama também a nós a olhar, a considerar a Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Por esta razão, nesta epístola, o autor também ele exalta, enfatiza a pessoa de Cristo, mostrando a sua audiência, mostrando a nós a superioridade de Cristo e da sua graça em relação ao antigo concerto, mostrando que, por isso, ele era um empreendimento melhor. Jesus Cristo era, sim, aquele que preenchia todos os requisitos desse sumo sacerdote supremo, desse sumo sacerdote superior. Eles, olhando para ele assim, não teriam motivos para olhar para trás. Olhando para Jesus como esse grande sumo sacerdote, iam ver que não falta nada, porque Cristo
é realmente suficiente e nele todos estamos completos. Agora, olhando para esta carta, nós podemos dizer que nos primeiros capítulos o autor coloca Jesus Cristo no pináculo do poder supremo. Ele começa demonstrando a sua superioridade sobre todos os elementos da antiga aliança e o apresenta como sendo superior aos profetas do Antigo Testamento, como vimos com o pastor Pina na semana passada, superior aos anjos, superior a Moisés e superior também a Josué, porquanto ele dá um descanso muito melhor, um descanso melhor. Mas também, hoje, nós vamos ver que ele apresenta que Cristo é realmente superior a Arão. Ele é superior aos sumos sacerdotes. O autor nos leva a considerar e a refletir sobre a pessoa de Jesus e a vê-lo como o sumo sacerdote superior que ele é. É de sublinhar isso. Porque olhando para ele assim, como eu já tinha dito, e como o autor diz aqui nesta passagem, nós vamos conservar firmes a fé que professamos. Ao olhar aqui para o versículo 14, ou antes, nestas passagens que antecedem, nesta passagem que antecede esta secção, nós podemos ver que no coração ou na mente do autor, ele já tinha destacado o tema do sumo sacerdote. Porque já tinha mencionado no capítulo 1, no versículo 3, dizendo que ele fez purificação dos pecados. Referiu também a isso no capítulo 2, versículo 17, no capítulo 3, versículo 1. E é muito provável que esta conjunção que está aqui no versículo 14, portanto, ou pois, como está em outras versões, esteja a fazer ligação exatamente com esta passagem do capítulo 2, versículo 17 e 18. Porque sendo que o autor fala aqui que ele dá o tom, ao referir a esta passagem, ele dá o tom e chama a nossa atenção à importância do sumo sacerdote, a importância desse tema. Mas sem dúvida, irmãos, focando aqui na nossa passagem, sem dúvidas, é aqui, a partir do versículo 14 e até o final do capítulo 7, no versículo 28, é aqui que ele vai fazer a plena explanação, que ele vai fazer a explanação desse tema. E nós vamos olhar com mais atenção para esta passagem que lemos, olhando também para o capítulo 7. Ele começa a mostrar porque que Cristo é o sumo sacerdote superior. E ele começa com esta seguinte afirmação. No versículo 14, diz assim: tendo, portanto, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Como grande sumo sacerdote. Gustavo vai passando. Jesus Cristo é o sumo sacerdote superior, porque ele é, em primeiro lugar, o grande sumo sacerdote. Pode colocar, Gustavo, por favor. Jesus Cristo é aquele que ocupa essa posição. Esta palavra, ou este verbo tendo, tem o sentido de possuir, de estar apegado, de estar cheio ou estar a possuir de forma plena algo, quer seja riqueza ou outros bens, mas também ele tem o sentido de estar estritamente ligado ou unido ou apegado a uma pessoa. E nós podemos dizer que estamos realmente unidos, estamos apegados, estamos estritamente ligados com a pessoa de Jesus, que é o nosso maior tesouro, é a nossa maior riqueza. E por isso ele diz, tendo, portanto, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Grande.
esta palavra é traduzida do grego, megas, que exprime grandeza, exprime autoridade, exprime virtude, exprime poder que excede todo o limite do ser criado. E Jesus Cristo é isso mesmo. Ele é tudo isso. Ele é destacado como o grande sumo sacerdote. E isso o diferencia, de facto, o destaca dos outros sumos sacerdotes inferiores da linhagem de Arão. Esses que representavam o povo diante de Deus. E em relação a eles, em nenhum lugar das Escrituras nós encontramos esta palavra atribuída a eles, que eles são grandes. Apenas a Cristo. Ele é grande sumo sacerdote. Ele é grande não somente na grandeza, não se refere só à grandeza, mas também ao seu caráter e à sua obra, que é completa. Portanto, ele é o sumo sacerdote megas. Esta palavra grande vem do grego megas, que ele ocupa realmente a grandeza, o esplendor, a virtude de tudo está nele. Portanto, a primeira declaração nos mostra que Jesus Cristo é o sumo sacerdote, porque ele é o grande. Em segundo lugar, podemos conferir nesta passagem, no versículo 14, tendo, portanto, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. Tendo, portanto, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. A expressão, o Filho de Deus, nos indica, ou podemos dizer esta frase, nos indica que ele é o Deus homem. Ele é o Deus homem, porque ao usar em simultâneo o título humano, Jesus, e o título divino, Filho de Deus, é algo significativo aqui nesta passagem. Ele é usado de forma intencional para combinar a natureza humana e a divina em Jesus como sendo as qualificações perfeitas para o sumo sacerdote ser superior a todos os demais. Jesus Cristo, falando da sua natureza humana, o autor identifica a sua elegibilidade para o cargo de sumo sacerdote. E de facto nós sabemos que ele se fez carne e habitou entre nós. Ele realmente passou pelas privações que nós passamos em vida. Ele teve fome, teve sede, teve dor, passou por sofrimento e também ele passou por uma agonia tal que levou a oferecer a Deus forte clamor e lágrimas. E realmente ele foi ouvido por Deus. Como diz aqui no versículo 7 do capítulo 5. Jesus, nos dias da sua vida na terra, ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que ele sofreu. Ele sofreu porque ele era humano como nós. Ele era um ser humano como nós, porque só um ser humano como nós podia realmente identificar conosco. Podia realmente sentir as nossas lutas. Só um ser humano, assim como nós, podia realmente ser solidário com as nossas fraquezas. Um sumo sacerdote, ele é um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele é um humano como nós. Versículo 15 ele diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, antes um que passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. Ele era, de facto, por ser um ser humano, era de facto importante, porque só um ser humano, assim como cada um de nós, é que realmente poderia nos representar diante do grande Deus, diante do Deus Altíssimo. Um dos poucos casos dessa justa posição desses dois nomes também é encontrado em 1 de João, no capítulo 1, versículo 7, em que o ênfase que João dá é no sacrifício de Jesus Cristo pelos pecados. Disse João:
o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ora, os sacrifícios que os sumos sacerdotes da antiga aliança ofereciam eram apenas sombras daquilo que estava por vir, como já referi. E tinham que ser realizados ano após ano, porque era impossível que sangue de touros e de bodes tire pecados. E também é impossível que esses sacrifícios tornassem perfeito aquele também que realizava os sacrifícios, neste caso, os sacerdotes. Era impossível, porque eram limitados. Porque, na verdade, também, esses sacrifícios eram apenas uma recordação do pecado. Ele diz assim em Hebreus 10, 1 a 10. Mas, irmãos, Cristo Jesus, ao dizer, no outro versículo, no capítulo 5, Cristo Jesus afirma assim, ao entrar no mundo, sacrifícios e ofertas não quiseste, antes um corpo me preparaste. O Pai preparou um corpo para o Filho, para que, sendo o grande sumo sacerdote, o Deus homem, pudesse resolver uma vez para sempre o problema do pecado. O problema do pecado que corrói e destrói a alma do homem. E ele resolveu o problema porque ele é primeiramente homem, mas também porque ele é Deus. Mas ele, por ser homem, conseguiu realmente oferecer um sacrifício definitivo, um sacrifício único, um sacrifício cabal pelos pecados. Um sacrifício que não era de sangue de animais, mas um sacrifício que era que foi o seu próprio corpo. Um sacrifício perfeito. Diz no capítulo 10, versículo 7 a 10, o seguinte: Então eu disse, aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e purificações com água pelo pecado, nem com isto te agradaste, coisas que se oferecem de acordo com a lei. Então acrescentou, aqui estou para fazer a tua vontade, ó Deus. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Porque por essa vontade é que fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todos. Um sacrifício por meio do seu corpo, uma vez para sempre. Jesus Cristo ofereceu a si mesmo. Não era um corpo que foi tirado do sistema, ou não foi um sacrifício que foi tirado do sistema antigo. Foi o corpo daquele que é perfeito. Foi o corpo daquele que é o Deus homem. Os demais sacerdotes sacrificavam primeiramente em favor deles mesmos, para perdão dos seus próprios pecados, e depois ofereciam em favor do povo. Como ele nos diz aqui no capítulo 5, no versículo 1 a 3. Porque todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e constituído a favor deles, nas coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto oferta como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que erram, pois também eles mesmos estão rodeados de fraquezas. Por isso, precisa oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Eles ofereciam para perdão deles mesmos. Mas Cristo Jesus é uma outra categoria. Com Jesus não acontece isso. Por quê? Porque nele não foi achado pecado nenhum. Nele não foi encontrado pecado. Ele diz aqui no versículo 15, na segunda parte: antes um que passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado. Passou por todo tipo de tentação no sentido que foi tentado em todas as áreas da vida humana, mas sem pecado.
E como disse Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o que é pecado, por nós foi feito pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus. Por ser sem pecado, ele não tinha necessidade de oferecer sacrifícios por ele mesmo. E isto realmente o coloca numa categoria superior, numa categoria diferente. Pois ele é perfeito, o seu caráter é perfeito e a sua reverência é superior aos demais. Jesus Cristo é esse sumo sacerdote. E nós podemos ver essa perfeição aqui nestes versículos 7 ao versículo 9, mostrando a forma como ele sofreu, mostrando a forma como ele apresentou esse forte clamor a Deus por causa de toda a dor que ele ia padecer. E nesses versículos nós podemos perceber que realmente ele era aquele diferente, porque ele era alguém que ia suprir todas as exigências de Deus. Ele não precisava de aprender, como diz aqui, ele aprendeu a obediência, mas ele não precisava de aprender a obediência porque sendo ele perfeito, sendo ele Deus, ele sabia o que era desobediência no sentido que ele tinha compreensão. Ele não tinha necessidade também de obedecer, porque ele realmente é perfeito. Mas aqui, essa sua obediência era para mostrar, essa sua obediência aqui na terra foi necessária para cumprir toda a justiça e provar que ele é tanto o sumo sacerdote quanto o sacrifício perfeito pelos pecados. Portanto, ele é Deus homem, ele é perfeito. Ele é aquele que tomou o nosso lugar e cumpriu todas as exigências da santidade de Deus para castigar o pecado e assim nos justificar diante de Deus. Isso é realmente impossível aos outros sumos sacerdotes e possível somente a Deus. E sendo ele Deus, ele realizou essa obra. Ele realizou essa obra porque ele é poderoso para fazer isso e muito mais. Ele é o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote. Ele é o grande sumo sacerdote e o Deus homem. Mas também o autor, o escritor, continua a mostrar essa superioridade, dizendo que Jesus é aquele que penetrou nos céus. Em terceiro lugar, ele penetrou nos céus. No versículo 14 ele diz: como grande sumo sacerdote que penetrou nos céus. Ele entrou pelos céus adentro. Entrou ou penetrou nos céus tem a ideia de atravessar os céus. E céus, como está no plural, tenho que dizer que eu concordo com alguns comentadores. Eu sei que muitos não concordam, mas alguns comentadores dizem que, ao fazer aqui esta comparação com os outros sacerdotes, ele está a mostrar mais uma razão que Jesus Cristo é superior. Porquê? Porque os sumos sacerdotes da linhagem de Arão, eles entravam no Santos dos Santos passando por ou entravam no tabernáculo, no templo, passando por 3 lugares. O átrio exterior, o santo lugar e o santo dos santos. Entravam para fazer o sacrifício expiatório. Porém, Jesus Cristo, ele penetrou nos céus e atravessou os céus. 3 céus. O céu onde temos as nuvens, o céu onde tem as estrelas e o céu dos céus, onde há o trono de Deus, a morada do Deus Altíssimo. E talvez seja esse céu também que o apóstolo Paulo
fala em 2 Coríntios capítulo 2, a 12, versículo 2 a 4. Esse céu onde ele foi arrebatado, se no corpo ele não sabe, ou ele não sabia, ou fora do corpo também não sabia. Mas ele esteve, ou foi para o terceiro céu, segundo ele. E Jesus Cristo realmente penetrou no terceiro céu. E realmente, depois de realizar esse sacrifício perfeito, esse sacrifício cabal pelos pecados, assim como o sumo sacerdote, que também realizava o sacrifício de expiação pelos pecados no tabernáculo terreno, Jesus Cristo, ao penetrar nesse Santo dos Santos celestial, para apresentar diante de Deus, ele faz uma substituição do terreno para o celestial. Isso é algo maravilhoso e maior do que o sistema terreno. Ele, assim como os sacerdotes faziam, mas ele coloca algo muito maior, algo que está lá em cima, elevado, e entra no céu, entra no lugar celestial. E ao entrar no Santo dos Santos, tendo cumprido a redenção, as sombras passaram. A sombra, que era as coisas terrenas, foi realmente substituído pela realidade do céu. O sistema de sacrifícios deixaram de existir para se estabelecer aquilo que Cristo fez por nós. E agora, irmãos, estando livres do que é terreno, nós temos uma nova realidade, que é a realidade celestial. E a fé cristã é caracterizada realmente por aquilo que é celestial e não aquilo que é terreno. Por isso, o autor chama aqueles que ele escreveu, chama a nossa atenção também no capítulo 3, versículo 1, a considerarmos atentamente, a olharmos para Jesus Cristo. Nós que somos participantes da vocação celestial, olhemos para Ele e conservemos firmes a fé que professamos. Ele chama os leitores e chama nós, tendo em conta aquilo que Jesus Cristo fez, penetrando nos céus, no lugar celestial. Olhemos para Ele. Ele disse a eles: vocês não têm motivos para duvidarem de Jesus. Não têm motivo para olhar para trás. Não têm motivos para desistir. Eles deviam realmente considerar, olhar atentamente para Ele, porque Ele penetrou além do véu. Ele entrou no Santo dos Santos Celestiais. E ao entrar ali, Ele conquistou grandes benefícios para nós, para aqueles que estão nele. Reparem aqui no versículo 16, ele diz: aproximemo-nos, portanto, com toda a confiança do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e alcançarmos graça para o socorro em momento de necessidade. Ao entrar ali, Jesus Cristo conquistou benefícios para nós. Benefícios eternos. Porque se o terreno era passageiro, o celestial é para todo sempre. E um dos benefícios é que Jesus Cristo, ao penetrar ali nos céus, Ele abriu caminho de acesso ao trono da graça de Deus. Hoje, nós temos livre acesso por meio de Jesus Cristo. Podemos nos aproximar de Deus com toda a confiança, pois Ele é o mediador entre o homem e Deus. E Ele intercede por nós, porque Ele penetrou ali. Por meio de Jesus Cristo, nós temos acesso ao trono e podemos chegar em qualquer momento, podemos aproximar em qualquer hora, para alcançarmos, para
recebermos misericórdia e alcançarmos graça em momento que necessitamos. Podemos nos aproximar dele qualquer hora, em qualquer circunstância que estás a passar na tua vida. Nós não temos mais barreiras, porque Jesus Cristo rasgou o véu e deu o acesso livre. Temos acesso ilimitado. Isso me faz lembrar que nos nossos dias nós temos dificuldade, por exemplo, em falar com os nossos governantes, por exemplo. Tens que marcar audiência, tens que escrever uma carta. Eu já nem digo os governantes, eu falo dos médicos, por exemplo. Para ir ter com eles, lembro do ano passado, quando eu passei pela crise, o médico disse, qualquer momento que precisares podes vir aqui que falamos. E eu fui lá no hospital de Santa Maria. Vi lá um guarda na porta, fiquei já desconfiado. Mas fiz despercebido, entrei pela porta dentro. E o homem, ei, onde é que vais? É para aqui. Onde é que vais? Vou ter com o médico. Tens que ter papel, tens que ter isso, tens que ter aquilo. Barreiras. Mas com Deus, com Jesus, não é assim. Com Ele, nós podemos entrar livremente, para recebermos misericórdia, para alcançarmos graça diante dEle. Por isso, irmão, aproveita, ora a Ele, desfruta desse momento, porque foi um grande benefício que Jesus Cristo alcançou por nós. Temos acesso direto a Ele. Os da antiga aliança só podiam ir lá, tinham que estar por meio do sacerdote entre os homens. Mas nós, em Cristo, temos um novo e vivo caminho. Podemos entrar por Ele. Com Cristo, o acesso é direto para recebermos o que Deus tem por nós, os seus benefícios. Além disso, Paulo nos diz também que, por ter penetrado nos céus, em Efésios 1:3, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele nos assentou juntamente com Ele nas regiões celestiais. E em Filipenses 3:20, Ele também nos deu uma pátria celestial. Irmãos, olhemos para esses benefícios como algo tão precioso. Às vezes dá a sensação que no nosso viver nós não valorizamos a riqueza que temos em Cristo. Nós não valorizamos o património que temos em Cristo. Por quê? Porque estamos mais interessados em desfrutar dessas coisas deste mundo, coisas passageiras, que só servem para nos trovar a correr com perseverança essa corrida que nos foi proposta. Estamos muito distraídos com as coisas deste mundo que só servem para nos fazer pecar. Mas valorizemos os benefícios. A audiência que o autor escreve não estava a considerar nem a Jesus, nem os benefícios que Jesus Cristo alcançou, por ser esse grande sumo sacerdote, esse sumo sacerdote superior. Mas ele nos chama a atenção a olhar para ele, para todos estes benefícios. De maneira que se Jesus realmente conquistou tudo isso, conservemos firmes a fé que professamos. O autor continua dizendo que ele é o grande sumo sacerdote, Gustavo, porque também ele foi glorificado e designado sumo sacerdote por Deus. Foi glorificado e designado sumo sacerdote por Deus. No versículo 1 do capítulo 5, porque todo o sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e constituído a favor deles nas coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto ofertas como sacrifícios pelos pecados, e é capaz de se compadecer dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por isso
Por isso, precisa oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando é chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Da mesma forma, Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas foi glorificado por Deus, que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O autor traça comparação entre Cristo e os sumos sacerdotes da ordem arônica e mostra em que pontos eles eram semelhantes e as coisas que diferenciava uns e outro. Os sumos sacerdotes e Cristo. Estou a trocar a língua. E nós aqui nesta passagem, nós já vimos que além de ser o Deus homem, que Jesus Cristo realmente era esse Deus homem, era importante que fosse assim, porque só assim que ele podia desempenhar esse ofício, porque esse ofício é só desempenhado por um homem. Pelo que nós podemos ver, os anjos não servem para isto. Já vimos isso. Já vimos também que ele era perfeito, sem pecado, e que ele não tinha necessidade de oferecer sacrifícios para ele mesmo, porque não foi encontrado pecado nele. Agora, o que nós queremos destacar é aqui este versículo 4 e versículo 5, que nos diz que Cristo não tomou esta honra para si, como aconteceu com Arão. Ele também foi designado por Deus para ser aquele que ia desempenhar este ofício. Ele próprio não tomou essa honra para si, mas ele também tinha consciência, ele sabia que Deus o escolheu para esta obra. Em João capítulo 17, verso 4 e 5 diz que mostra que ele tinha essa consciência. Não vou ler por causa do tempo. Portanto, se ele realmente foi designado por Deus, quer dizer que o nosso sumo sacerdote superior é totalmente aceitável a Deus. Ele foi designado por Deus e é aceitável a Deus. Mas no versículo 5, ele é destacado ainda mais acima, quando é dito sobre ele que ele foi glorificado por Deus, significando que o Pai o distinguiu dos demais e o cobriu de glória, de louvor e o exaltou acima de todos. Ele o glorificou. O Pai glorificou o Filho. Nenhum outro sumo sacerdote é tratado assim. Nenhum. Eleva ainda mais a fasquia, irmãos, ao fazer a citação do Salmo 2. Diz assim: Tu és meu filho, hoje te gerei. O autor aqui quer que a ideia do sumo sacerdote superior seja estreitamente vinculada com o conceito sublime de Cristo como Filho de Deus, para completar nele tudo aquilo que era preciso para ser sumo sacerdote superior. Isso mostra o quão superior ele era. Portanto, ele era diferente dos demais, numa categoria diferente, superior, porque ele foi designado por Deus, sacerdote, e glorificado por Deus. Ele continua e diz no versículo 6, continua a mostrar, ele era sacerdote superior porque ele é um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 6, como também diz em outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é superior, porque primeiro ele é sacerdote para sempre. Citando aqui o Salmo 10:4, que é uma profecia sobre Jesus que está cumpriu em Jesus, o
o escritor introduz aqui também dois fatores que mostram essa superioridade em relação a Arão. Em primeiro lugar, Jesus é sacerdote para sempre. Os sacerdotes da linhagem arônica eram feitos em maior número porque eram impedidos de continuar por causa da morte. Mas com Jesus não foi assim. Com Jesus foi ouvido, porque ele foi ouvido por Deus. Tendo oferecido um forte clamor de orações e lágrimas, ele foi ouvido por Deus e Deus o ressuscitou dos mortos. Ele hoje vive. Ele vive para sempre e, portanto, o seu sacerdócio é eterno, é perpétuo. Se aqueles eram impedidos de continuar por causa da morte, Jesus venceu a morte e por isso ele é perpétuo. O sacerdócio dele é perpétuo. Assim ele diz em Hebreus 10, ou em Hebreus 7, versículo 1, versículo 21 ao versículo 24. Em segundo lugar, o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é para sempre, é segundo a ordem de Melquisedeque. O escritor aqui resgata a história do sacerdote Melquisedeque, em que o Melquisedeque é uma figura misteriosa do Antigo Testamento, mencionada duas vezes, em Gênesis 14, 18 a 20, Salmo 110, versículo 4. O autor vai falar mais detalhado sobre ele no capítulo 7. Mas, tal como diz o autor também, sobre isso nós teríamos também mais tempo para falar sobre ele, mas sobre isso teríamos muito que dizer e de difícil explicação. Pelo que também nós não temos tempo para falar muito sobre ele. Mas, porque seria necessário uma outra pregação. Mas garanto-vos que, numa outra ocasião, o pastor Mário Pena vai falar sobre isso. Mas, sobre este assunto, Melquisedeque, de destacar apenas aqui no capítulo 7, que o autor quer mostrar a natureza do sacerdócio de Jesus Cristo. E ele explica que Jesus Cristo é de uma ordem diferente de Arão. Porque o sacerdócio de Arão, ele era baseado na descendência física, na linhagem de Arão. Mas Melquisedeque não. Assim como também Cristo não. Cristo não descende de Arão. Ele não é da tribo de Levi, mas sim de Judá. O nome Melquisedeque, o nome e a terra natal dele dão a entender que ele é rei da justiça, que ele é o rei da paz. Na Bíblia nós não encontramos registro do início nem um fim da sua vida. E realmente o sumo sacerdote eterno dele, o sumo sacerdote eterno de justiça, era semelhante ao de Cristo. Do versículo 4 ao versículo 10 do capítulo 7, ele fala que Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque. Melquisedeque abençoou a Abraão, o que mostra que Melquisedeque era superior a Abraão. Assim também como Cristo é superior a Abraão. Ele é um sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Como o sumo sacerdote de Arão não levou os homens à obediência a Deus, Deus mudou o sacerdócio. Ele instituiu Cristo como sumo sacerdote, segundo uma nova ordem, a ordem de Melquisedeque. Deus fez iniciar um sumo sacerdote com juramento e não apenas com regras.
Reparem no capítulo 7, versículo 20 a 21. Diz assim: e visto que não foi sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento de Deus, que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus tornou-se a garantia da nova aliança, de uma nova aliança, de uma aliança superior. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos de continuar por causa da morte. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio perpétuo. Ele foi realmente instituído sacerdote segundo uma nova ordem de juramento. Deus jurou a ele. Por tudo isso, ele é superior. Em último lugar, o autor, o escritor, continua e, podemos dizer aqui nesta passagem, fecha mostrando que ele é superior, porque ele é o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Versículo 9 do capítulo 5. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Quando diz tendo sido aperfeiçoado, não significa que finalmente Jesus se tornou sem pecado. Mas o que ele está a dizer é que ele concluiu o seu curso de sofrimento aqui neste mundo. Aquilo que lhe foi proposto, ele cumpriu, ele completou. Incluindo realmente a morte sacrificial que ele sofreu. Por causa da sua perfeita justiça, irmãos, por causa do seu sacrifício perfeito, Jesus Cristo é o grande autor da salvação. Ele é aquele que pode salvar a todos os homens que estão sendo destruídos pelo pecado. E isso realmente o coloca também no nível superior, porque só Ele pode salvar. Só Jesus, sendo Deus homem, pode salvar o pecador que está perdido. Agora, esta obediência não se refere a fazer obras. Esta obediência está a referir à obediência do Evangelho, para se arrepender e crer em Jesus como aquele que é o único Salvador, como aquele que é o único que te pode levar a Deus, porque Ele é que penetrou nos céus para nos representar diante de Deus. É a obediência em ouvir e crer, arrepender, confessar a Ele. No capítulo 7, no versículo 25, ele diz assim: por isso, também pode salvar totalmente os que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Porque ele é superior, porque ele é o único que nos pode salvar. Ele pode levar o homem à presença de Deus. Ele pode salvar totalmente aquele que está perdido, aquele que está dominado, destruído pelo pecado. Ele é superior, porque ele pode salvar. É o único. Se estás aqui e ainda não lhe és obediente, ele está à tua espera. Arrepende-te. Vem a ele. Ele é o único que te pode salvar. Pois só ele é o autor da salvação eterna. Seja obediente a ele. Crê. Confia em Jesus. O autor de Hebreus conclui o capítulo 7. Estamos a caminhar para a conclusão. Conclui o capítulo 7 como que rematando aquilo que ele esteve a falar ao longo de toda esta secção. No versículo 26 a 28, dizendo:
é um sumo sacerdote como este que nos convinha. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus, e que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo, porque isto o fez, uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui o sumo sacerdote a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Para sempre. É um sumo sacerdote assim que nos convém. Que o caráter é superior aos demais. É o que o escritor diz à sua audiência. E por isso não podiam voltar para o sistema antigo. É o que o escritor também está a dizer a nós. É o que Deus está a dizer a nós. Assim sendo Ele o autor da salvação, o sumo sacerdote superior, não tens motivo para desperdiçar a tua vida procurando outras formas de chegar a Deus. Porque Jesus Cristo é suficiente. Tu não precisas viver ou não precisas pensar que deves viver a tua fé ou a religião na forma que tu pensas ou que tu achas que deve ser. Jesus Cristo é exatamente o sacerdote que, como fracos, precisamos para chegar a Deus. Irmãos, alegremos em saber que Jesus se compadece, que Ele é sensível às nossas fraquezas. E acheguemos-nos a Deus com confiança para receber misericórdia e graça em momentos de necessidade. Não importa o que estamos a viver, não importa o sofrimento, não importa a circunstância. Aproxima de Deus em oração. Nós damos graças a Deus pelo tempo que temos tido nas quartas-feiras. Mas orar, o caminho que foi aberto não é só para quarta-feira. Todos os dias. Acheguemo-nos a Ele. Coloca tudo nas suas mãos. Abre o teu coração a Ele. E deixa que Ele vai tomar conta. Mas também dizer, independentemente dos problemas que possamos viver em vida, independentemente dos momentos difíceis, conservemos firmes a fé que professamos. Porque nós sabemos dos benefícios que nós temos em Deus. Das bênçãos que Ele conquistou para nós no lugar celestial. Um dia Ele virá e vai nos levar com Ele para desfrutarmos de todas essas bênçãos. Para terminar, dizer ou sublinhar que a fé cristã é caracterizada por aquilo que é celestial, por aquilo que é eterno, e não pelas coisas deste mundo. E assim sendo, olhemos para as coisas do alto. Porque as coisas deste mundo que são vistas são temporárias. Mas as coisas celestiais que não são vistas são eternas, guardadas nos céus para nós que cremos nele. Irmãos, vivamos para o que é celestial. Jesus Cristo é realmente o sumo sacerdote superior, porque Ele é o grande sumo sacerdote. Ele é o Deus homem. Ele é aquele que penetrou nos céus. Ele foi designado e glorificado por Deus como sacerdote. Ele é o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E Ele é o autor da salvação eterna para aqueles que lhe obedecem. Amém?
Obrigado pela vossa paciência em aturar. Vamos concluir a parte da pregação com uma oração. Senhor, obrigado pelo grande e superior sacerdote que é Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque por meio dele o Senhor nos dá acesso à tua presença. Obrigado, Senhor, que por meio dele nós temos a salvação eterna. E por meio dele nós podemos colocar tudo nas tuas mãos, sabendo que és poderoso para fazer aquilo que para nós nos parece impossível. Senhor, queremos te louvar, queremos glorificar todos os dias da nossa vida. Nós não queremos olhar para trás. Nós não queremos desviar. Nós não queremos considerar outras coisas nesta vida a não ser Jesus. Ajude-nos, Senhor, a olhar para Ele, para o autor e consumador da fé, e segui-lo com fervor, com entusiasmo, como aquele que é o mais importante para nós nesta vida. Perdoa-nos, Senhor, muitas vezes nós ficamos distraídos com as coisas deste mundo e não olhamos atentamente, não consideramos a Cristo e aquilo que Ele requer de nós. Perdoa-nos, Senhor. E que neste novo ano ajude-nos, ó Pai, a ser melhores. Que pequemos menos, mas que olhemos mais para Ele, para que possamos também ser imitadores dele. Assim nós oramos no seu nome. Amém.